Paz e bem. A você que está acompanhando os nossos estudos da situação histórica em que Francisco e Clara viveram, nós vamos agora, a partir desta lição, passar para um outro aspecto da história, que é olhar especificamente a história da Igreja. Então, a Igreja que se constituiu especialmente desde o século XI, com a reforma gregoriana, a instituição que deu unidade para a Europa medieval. A sociedade, a situação política era muito fragmentada por causa do feudalismo, que tinha se voltado para as grandes propriedades, para os feudos, e isso enfraqueceu, vamos dizer assim, a presença de uma autoridade mais que desse unidade para a Europa, e esse espaço foi ocupado pela Igreja, e pela Igreja representada especialmente pelo Papa. Então, nós vamos ter, no tempo de São Francisco, o Papa Inocêncio III, por exemplo, que é talvez a figura que mais encarnou essa ideia da unidade da Europa no Papa. Claro, isso fez também gerar um conceito de igreja, uma forma da igreja se compreender, que colocava ela em relação especialmente com pessoas que não tinham a fé cristã, e a gente precisa entender e acompanhar todo o crescimento e o desenvolvimento do islamismo, ou daquilo que se chamou a religião de Maomé, dos muçulmanos, e que a igreja então tratava como infiéis. Então, nesse sentido, a igreja que mantinha a unidade da Europa se sentia também agredida pela presença e pelas conquistas que os árabes, os turcos, os mouros, que foram nomes assim, que foram sendo dados para essa população, para essa cultura e essa religião que também se apresentavam para a Europa. Do outro lado, para representar, para ser a instituição que dá unidade para a Europa, a Igreja precisou se constituir num corpo forte, num corpo firme, e que, de certa maneira, teve muita dificuldade de lidar com quem pensava diferente dentro da própria Igreja. E aí nós vamos ter a relação, então, da Igreja com os heterodoxos, ou com aqueles que pensam diferentes, ou aquilo que popularmente a gente chama de hereges. Então, esses dois temas nós vamos desenvolver nas próximas lições, assim como compreender melhor, compreender de forma mais ampla como era a situação da vida religiosa no conjunto da Igreja, já que tanto Francisco quanto Clara são os iniciadores de novas ordens religiosas, são organizadores de novos movimentos religiosos dentro da vida religiosa que a Igreja conhecia e que já estavam presentes no conjunto da Igreja. Então, esses temas vamos nos ocupar até o final do ano. Especificamente nesta lição, nós queremos compreender melhor como era a presença da Igreja e qual era a compreensão que a Igreja tinha de si mesma no século XII e XIII. Dessa maneira, nós vamos poder compreender também como ela se relacionou com os infiéis e com os hereges, e como abriu espaço para um novo movimento religioso, iniciado então por Francisco e Clara, nesse contexto do século XII e XIII. Desejo boa continuação nos estudos. Os subsídios que apresento são exatamente para compreender a situação da Igreja nesse período e compreender também como o movimento franciscano nasceu dentro desse contexto. Boa continuação, paz e bem.